1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Vamos descobrir juntos como é que nós podemos encontrar força na presença de Deus. 1 Reis capítulo 19. E nós vamos a partir do versículo 1. Aí nós vamos do 1 ao 11 e do 13 ao 18. Tá? Eu vou ler na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Deixa eu me arrumar melhor aqui, para não ter dificuldade. Espera aí. Agora sim. Nós vamos conversar nessa noite sobre o tema a presença que restaura e traz propósito. E nós vamos conversar sobre um trecho da vida do profeta Elias que me chama muito a atenção. Existem alguns homens de Deus que são fascinantes e Elias está nessa galera, né? Nessa galeria, melhor dizendo, essa galera foi ótimo. Nessa galeria de homens que são marcantes e que mostra para a gente o que é viver uma vida sobrenatural. E diz aí, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida e chegou a Beceba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, fora para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, e o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu estou repetindo, não, está isso. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor de Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu leio esse texto e vejo que termina esse momento
com Deus trazendo esperança, porque parece que está tudo perdido, está todo mundo perdido, né? Mas como Deus disse para Elias, existe 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Existem homens e existem mulheres temente a Deus na nossa nação, amém? Quero pensar com você sobre esse tema, em cima desse texto, a presença que restaura e traz propósito. Uma coisa que você vê é que Elias entra na caverna da depressão. Lá em Isaías, lá em 1 Reis 19:9, vai falar justamente, põe para mim aí no monitor, por favor, 1 Reis 19:9. Você vai encontrar a seguinte declaração aqui. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? É interessante que quando eu falo para você que nós temos que ter cuidado com a ressaca de uma grande vitória. Porque Elias sai dessa situação aqui, deste momento aqui, após uma grande vitória de ter enfrentado 400 profetas de Baal. Este homem sai vitorioso, onde há uma grande manifestação de Deus e o povo de Israel reconhece que só o Senhor é Deus. Quando você vê uma vitória tão, vamos dizer assim, tão coroada como foi a vitória de Elias sobre os 400 profetas de Baal, você pensa, este homem é um homem cabra macho, é um homem que nada pode abalá-lo. De repente, Jezabel vira para ele e fala assim: assim como você fez com os profetas de Baal, eu farei com você. E diz a Bíblia que ele saiu correndo para se esconder. Então eu quero que você analise o seguinte: quando eu falo que você tem que ter cuidado com a ressaca de uma vitória, porque você nunca é tão vulnerável, nós nunca somos tão vulneráveis como quando depois de uma grande vitória. Uma grande vitória, ela é acompanhada de um momento de vulnerabilidade de cada um de nós. Agora você tem que pensar o porquê. E eu fico imaginando o porquê. Eu fico imaginando todas as vezes que eu tive alguma vitória. Por que eu fico vulnerável? Por que nós ficamos vulneráveis? Porque nossa tendência é relaxar. A adrenalina baixa, né? Observa bem, depois de uma descarga muito grande de adrenalina no seu organismo, no nosso organismo, a nossa tendência é relaxar. Parece que todo o cansaço que nós não sentíamos antes aparece. Então, nós ficamos muito vulneráveis após uma grande vitória. As vitórias de ontem não são garantias do sucesso hoje. Isso quer dizer que todos os dias, eu e você precisamos estar cheio do Espírito Santo. Posso ouvir o seu amém? Elias, guerreiro, gigante, agora teme, foge e se deprime. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque você vai ver que existe muito de Elias em nós. E eu gosto pela maneira como Tiago escreve de Elias, que ele humaniza esse homem que é tão cercado do sobrenatural de Deus e que vivencia de uma maneira, parece que, entre aspas, tão fácil o sobrenatural de Deus. Ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. Elias se alegrava, Elias se entristecia. Elias era ousado e intrépido, Elias tinha medo. Qualquer semelhança é mera coincidência, nós somos assim. E é interessante, lá no versículo 19, capítulo 19, versículo 3, e eu quero ir para o finalzinho do versículo 3. 1 Reis 19, versículo 3, eu estou esperando aparecer para mim aqui, diz aí, vou ler de novo, vou ler todo. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá. E diz assim, e ali ele deixou o seu servo.
Elias escolheu nesse momento ficar sozinho. Isso é bem dos homens. Os homens presentes neste lugar, os homens que estão comigo na internet. Quando você está com algum problema, qual é a sua tendência? Procurar um monte de gente para compartilhar o seu problema ou ficar só? Caverna. A nossa tendência, gente, é a caverna. Quando eu estava para casar, eu li um livro, que agora não consigo lembrar o autor do livro, mas o título eu lembro muito bem. Diz assim: homens são ostras e mulheres pés de cabra. Esse é o grande problema entre o homem e a mulher. Porque o homem, quando está com problema, ele se retrai. Nós nos retraímos quando nós estamos com problema. A mulher, quando está com problema, ela busca alguém para compartilhar, mesmo que ela não saiba qual é o problema. Você que está casado, você que tem mulheres em casa, né, irmãs, a mãe, eu estou com um problema, mamãe, o que você tem? Não sei. Aí começa a falar, descobre o problema. Ah, é isso que eu tenho. O homem não. O homem se retrai, nós nos fechamos, nós colocamos um campo de força, para que ninguém chegue perto da gente. Se chegar, é capaz de ser consumido pelo campo de força que nós criamos. E aí, até que você descobre, numa viagem profunda no seu interior, o que você tem. Ah, é isso que eu tenho. Eu estou chateado por causa disso. E aí, o livro dizia, o autor dizia, que nós precisamos procurar, uma vez que descobrimos o que temos, precisamos procurar alguém para compartilhar. Então, quando eu casei, eu falei para minha esposa: por favor, quando você me vê no canto, me deixa no canto. Não fica, o que você tem, o que você tem, o que você tem, porque quanto mais a mulher pergunta para o homem o que você tem, mais nós nos fechamos. E isso é um caso de problema no casamento, gente. Porque às vezes a mulher fala assim: não quer falar comigo, não quer, quando está assim, não quer. Gente, nós precisamos aprender a falar, mas deixa o seu marido no canto, quando ele estiver com problema. Não fica insistindo. É por isso que o livro fala que os homens são ostras e as mulheres pés de cabra, porque o pé de cabra é aquele negócio que serve para poder abrir. Então, quanto mais a mulher tenta abrir, mais o homem se fecha. Então, se dá espaço, vai chegar um momento que a gente se resolve, e aí tem um grande problema que nós precisamos aprender a compartilhar. E é interessante que eu nunca ensinei isso para minha mãe. Né? Na verdade, quando eu era adolescente, menor, nem sabia disso, né? Fui aprender depois. Mas minha mãe, ela era muito sábia. Ela passava por mim e falava assim: você não está bem, né? Eu falei. E ela me deixava no canto. Aí quando eu resolvia a questão, eu chegava: mamãe, então, ela falou: então era isso que você tinha. Então Elias aqui, ele resolveu ficar só. Ele resolveu deixar o seu servo. E ter uma observação para fazer para você nesse momento de vulnerabilidade. Afastar-se das pessoas mais próximas na hora que você mais precisa delas não é bom. A solidão não é um bom remédio para quem está deprimido. Tá? Toda pessoa que está deprimida precisa procurar pessoas, precisa ter pessoas próximas. E lembre de uma coisa, crente: gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Vou ler de novo isso. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Não tem essa questão, não tem essa máxima: Deus me basta. Deus não basta você. Que heresia! Querido, Deus criou você e a mim para nos relacionar com Ele e para nos relacionar uns com os outros. Se Ele nos bastasse, então não precisaria criar mais ninguém. Lembra de Adão? Deus viu que ele estava só.
Então, se a Deus bastasse a Adão, não precisaria trazer Eva. Você que trouxe um problema, desculpa. Mas precisou trazer Eva para que o homem pudesse repartir a vida. Nós precisamos de pessoas para repartir a vida. Uma outra coisa importante é que quando nós entramos nessa caverna da depressão e nos deixamos agarrar pelas garras da depressão, a autopiedade aparece. Lá em Reis 19, 4 e 9, põe para mim aí no monitor, por favor. Diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de fazer o que, gente? Viver. Sentiu vontade de morrer. Eu quero que você volte para mim rapidinho e que você pense numa coisa. Tanto você está na internet como você que está aqui. Quantos que estão aqui, estão em casa, nunca sentiram vontade de morrer? Levante a mão. Eu nunca na minha existência toda senti vontade de morrer. Gente, em algum momento que você está angustiado, que você está desesperado, você fala, eu quero morrer. Não aguento mais viver. Todos nós temos esse repente. Uma coisa é você sentir isso rápido. Outra coisa é você ter uma ideação suicida e trabalhar em cima disso. Então, no caso aqui, Elias vira para Deus, volta para mim o texto, Elias vira para Deus e diz assim, cadê o texto, gente? Um momento só. Elias vira para Deus e fala assim, o texto fala, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, dramático, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Lá no versículo 9, olha o que ele diz, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Mas eu quero primeiro pensar na autopiedade de Elias. Tira a minha vida, Senhor. Eu quero morrer. A autopiedade mascara a sua visão de vida. Quando nós estamos com autopiedade, parece que nada mais tem sentido. Elias estava assim, gente. Elias queria ser colocado no colo. Queria que alguém dissesse para ele, você é importante, você é importante. Queria que o povo de Israel saísse correndo atrás dele, porque ele falou assim, todos querem me matar. Todos queriam matar Elias? Não, Jezabel queria matar Elias, não era todos que queriam matar Elias. Então, quando nós estamos nesse estado de vulnerabilidade, nós achamos que o mundo está contra nós. Quando alguém chega para mim, todos estão falando isso, eu falei, todos quem? Todos pensam isso, todos quem? Todos me deixaram, todos quem? Esse todos tem nome, tem CPF, tem RG, tem endereço, tem cor, tem cheiro, tem cara. Então, assim, a autopiedade, ela mascara a nossa visão da vida. Elias pensou que ele estava sozinho, mas Deus faz lembrá-lo depois que existia 7.000 pessoas que não dobraram joelho a Baal. 7.000 pessoas. Uma outra coisa, além da autopiedade, que mascara a nossa visão da vida, o esgotamento físico e emocional. Volta para mim o versículo 4 e o versículo 5 para mim, por favor. Olha o que diz aí esse texto. O versículo 4 nós lemos ainda há pouco, mas eu quero lembrar você. Ele diz assim, versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhou um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo dos zimbros, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante
e coma. O que Deus deixou Elias fazer aqui? Deus deixou Elias dormir. Quando nós estamos fisicamente e emocionalmente cansados, nós precisamos descansar. E Elias estava cansado fisicamente e exausto emocionalmente. Ele enfrentou 400 profetas de Baal durante um dia inteiro. Eles passaram o dia inteiro chamando por Baal, que Baal se manifestasse, e só tinha Elias ali como profeta de Deus. Eu quero que você se coloque no lugar de Elias agora. Elias vai lá, arruma o altar, põe o sacrifício, e põe água, e clama a Deus. Já imaginou a tensão? Eu fico me imaginando na situação de Elias. Deus, o Senhor não vai me deixar na mão. Quando eu arrumar o altar e clamar pelo Senhor, se manifesta. Este povo precisa crer. Eu disse para o povo, diante do povo, que aquele que respondesse com fogo, esse é Deus. Eu fico imaginando toda a tensão que ele viveu. Não só o desgaste físico, mas o emocional. Porque é interessante como a emoção cansa. Às vezes a questão emocional, o desgaste emocional, quando ele fala ao físico, ele é mais forte do que se eu passar horas e horas trabalhando fisicamente. E Deus foi tão terapêutico, né, com Elias. Deus deixou Elias dormir. Se você observa no texto que nós acabamos de ler, um anjo toca em Elias, manda ele comer, ele come, volta a dormir. Então Deus deu o tratamento para Elias de sonoterapia, né? Boa alimentação, porque aquele pão devia estar gostoso, né? Porque estão lembrando aqui, né, que ele comeu um pão que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Como era que era o alimento do Popeye? Espinafre. Era o espinafre do Popeye, que dava força, que dava vigor, e o Popeye ia lá e acabava. Quem era o inimigo do Popeye mesmo, gente? Quem era o inimigo? Brutus. Brutus ia lá e enfrentava Brutus e fazia acontecer com Brutus. Então tem horas que a gente precisa entender que nós precisamos de um bom descanso. A gente precisa dormir. A gente precisa desligar, né, André? A gente precisa desligar. Tem pessoas que estão direto no sistema de alerta, nada foge à sua atenção. Isso cansa a gente. Eu conversei esse dia com uma pessoa que ela falou assim: se eu continuar dessa forma, eu vou ter um infarto. Vai mesmo. Se continuar cuidando de um, cuidando de outro, e vigiando um, vigiando o outro, não tem que aguente, gente. Não tem que aguente. Então, assim, sonoterapia, boa alimentação. Deus deixou Elias botar para fora o que ele tinha para botar. Deus não reprovou os sentimentos de Elias de imediato. Não reprovou, não falou nada ao contrário do que Elias estava falando. Deixa ele desabafar. Estou sozinho, todo mundo quer me matar. Entendeu? Fiz muito por este povo é ingrato. Aprenda com Deus. Quando uma pessoa desabafar, aprenda a acolher o desabafo dela. Não dê explicações. Eu aprendi, quero dizer que os homens que estão aqui casados, os homens que estão aqui solteiros, os homens que estão na internet que são casados, que são solteiros, eu aprendi uma coisa com a minha esposa. Porque o homem sempre quer dar solução. Então eu aprendi uma coisa com a minha esposa, quando ela queria falar, queria desabafar, ela falava assim: só me escuta, por favor, só me escuta. Ela não queria solução. Ela queria que eu escutasse ela. Então, você não precisa vir com uma fórmula pronta para as pessoas. Você precisa ouvir. E eu sei que é difícil ouvir. Quando alguém vem com algum problema para a gente já fica pensando: como é que eu vou ajudar essa pessoa? Aí você nem ouve o que ela tem para dizer. E quando você começa a falar,
Quando você começa a falar, a pessoa percebe, meu Deus, o cara nem me ouviu. Porque já estava tão preocupado em dar a resposta que não ouviu, gente. Ou isso só acontece comigo? Não acontece só comigo. Então Deus deixou Elias desabafar. E é interessante que Deus faz uma outra coisa com Elias. Lá no versículo 9, diz assim, que ele entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu quero que você lembre de uma coisa, Deus cuida e fala no momento certo. Tira da sua cabeça o que suas emoções dizem. Estou só. Até Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Tira da sua cabeça isso. Isso são os seus sentimentos que dizem isso. Porque Deus fala assim para Elias, o que você está fazendo aqui? Aonde Deus estava, gente? Com Elias na caverna. Onde Deus está quando você está passando grande aperto, grande angústia? Deus está com você ali. E Deus fala para Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus estava ali, no fundinho do poço, com Elias. Eu lembro que existiu uma mulher que viveu no campo de concentração e que escreveu um lindo livro chamado Refúgio Secreto. Tem até o filme, um filme muito antigo, um livro muito antigo. O nome dessa mulher é Corrie ten Boom. E ela fala uma coisa interessante nos escritos dela. Não há abismo profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Grave isso. Não haja abismo profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Quando você fala, cheguei no fundo do poço, Deus é muito mais fundo que o poço que você chegou. É isso que Corrie ten Boom queria dizer. Então Deus fala para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Uma outra coisa que é importante nessa caverna da depressão é você não se acostumar com as manifestações de Deus. Tem horas que a gente está acostumado a ter um certo tipo de maneira, de forma de nos relacionar com Deus. Quantos aqui, ou quantos que estão na internet, que só se sentem à vontade orando se for de joelho? Tem alguém aqui que faz isso? Né? Aqui ninguém tem esse costume. Mas eu sei que tem pessoas que para orar, tem que orar de joelho. Porque parece que não vale orar deitado. Alguém está fazendo assim para mim. Eu entendi o seguinte, que ela ora de joelho, que ela ora sentado, que ela ora deitado, que ela ora andando, que ela ora de todos os jeitos. Mas eu sei que existem momentos que o Espírito Santo põe no seu coração o sentimento de você ter que ajoelhar, de você ter que deitar se for preciso no chão, eu sei disso. Mas tem pessoas que falam assim, tem que orar de joelho. Sabe aquela questão assim de forçar um quebrantamento? Eu não suporto isso, gente. Isso me irrita. Preciso botar para fora, porque a irritação veio agora. Isso me irrita quando alguém fala assim, vamos lá, todo mundo ajoelha, não quero ninguém em pé. Eu falei, gente, o que é isso? Eu acho que isso tem coisas que são produzidas, tem coisas não, isso é produzido por Deus. Eu não posso determinar que as pessoas precisam orar de joelho. Meu devocional é assim assado, você tem que fazer seu devocional assim assado. Não, você vai descobrir um estilo, uma maneira de se relacionar com Deus. Que passa pela oração, que passa pela leitura da palavra, que passa pelo jejum, que passa pelas disciplinas espirituais. Mas eu não posso determinar a maneira como você vai fazer. Se você vai fazer isso de cabeça para baixo, de cabeça para cima, fazendo estrela, aí você decide como é que é melhor para você a forma de se relacionar com Deus. Eu sou uma pessoa que gosta de orar andando.
Eu gosto de orar andando. Eu não sou uma pessoa que... Existem momentos que me ajudam, mas quando Deus produz isso no meu coração. Eu gosto de orar andando. Para mim, andar é muito bom. Estar em pé é muito bom. Então, assim, eu quero que você pense nisso. Não se acostume com as manifestações de Deus. Não engesse Deus. Elias, eu acho que tinha Deus bem engessado. Quando você lê a vida de Elias, a partir do 1 Reis 17, você vai ver que Elias era um homem intenso. Intenso. Porque diz assim, então, a partir do versículo 11. Então foi-lhe dito, saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu. Aí Elias começa a abrir o coração para Deus. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando ali, unja Azel como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Saiba de uma coisa, não se acostume com as manifestações de Deus. Existe uma coisa que Deus faz com Elias aqui. Quando Deus vem sobre você, quando Deus traz uma palavra para você, quando Deus renova as suas forças, Deus dá para você uma perspectiva de futuro. Elias estava perdido aqui, sem esperança, achando que tudo tinha acabado já. E Deus fala para ele ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Vai e faça isso. Querido, o nome desta campanha que nós estamos começando hoje é Encontre sua força na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, Deus renova você. A presença dele restaura você. E a presença dele traz propósito à sua vida. Foi isso que Deus fez com Elias aqui. Deus caminhou com Elias todo esse caminho difícil, de abatimento, de angústia, de depressão, de esgotamento físico, de esgotamento emocional. Mas tem uma coisa é você lutar em Deus. Outra coisa é você lutar fora de Deus. Você observa aqui que em momento algum, Elias deixou de lutar em Deus. Porque é Ele que renova as nossas forças. E Deus renovou Elias, dando a ele da sua presença, da sua palavra, restaurando as suas forças e trazendo a ele propósito. Quero que você coloque a mão no seu coração. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Quero orar pela sua vida. Quero pedir a Deus que se manifeste assim nas nossas vidas. Que sejam dias que Ele possa estar nos surpreendendo e que a sua presença possa estar nos restaurando, nos refazendo e nos trazendo e renovando o propósito dEle no nosso coração. Senhor, nós queremos Te agradecer
porque nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor está aonde nós estivermos. Mesmo que nós venhamos a nos sentir no fundo do poço, o Senhor está no fundo do poço com a gente de maneira muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Então, Senhor, nós rogamos a Ti, que sejam dias onde as vendas estejam saindo dos nossos olhos, estejam sendo tiradas dos nossos olhos, onde a falta de entendimento, de compreensão das circunstâncias que nós nos encontramos, também possa estar sendo tirada, Senhor, e assim nós possamos enxergar corretamente aonde estamos e por que estamos, com quem estamos e o que temos que fazer. Nós rogamos por este mover do Senhor sobre nós. Sabemos que a presença do Senhor nos restaura. Espírito Santo, esteja ministrando sobre a vida de cada um que está aqui, que está em casa, renovando as forças, renovando o vigor, renovando a esperança, o propósito, que as forças sejam refeitas, Pai, que as forças sejam refeitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma ministração aqui, mas eu quero encerrar este momento, e eu quero que você possa pensar numa coisa importante. Quero dar a você a oportunidade de poder semear ao Senhor. E o semear ao Senhor fala de uma perspectiva de futuro. Quando eu semeio ao Senhor, eu estou dizendo a Ele, eu sei que as minhas sementes nunca vão ser insuficientes e nunca vão ser só suficientes, mas elas vão ser mais que suficientes, porque o Senhor é aquele que tem poder para multiplicá-las. Então, quando eu convido você para dizimar e ofertar, eu convido você para fazê-lo nessa perspectiva. Quem está conosco pela internet vai estar vendo a nossa conta. Aí existe a nossa conta, existe um CNPJ que é o nosso Pix, e se você for fazer a sua transferência, a transferência do seu Pix, está aparecendo na tela, gente, na internet para o pessoal aí? Quando você faz a transferência do seu Pix, coloca os 19 centavos, que é o valor para poder reconhecer, para que nós sejamos reconhecidos dentro da estrutura do Nacional. Então, aí está aparecendo para você a nossa conta e o nosso CNPJ, que é o Pix, para que você possa fazer agora a sua oferta e o seu dízimo. E eu quero orar pelas suas mãos, coloca as suas mãos assim, nesse tempo de entrega de dízimo e oferta, quero abençoar a sua vida. Senhor Jesus, nós queremos colocar as nossas mãos diante do Senhor. Nós queremos colocar, Senhor, as nossas sementes diante de Ti. Porque eu sei, se nós temos algo para poder ofertar a Ti, é porque o Senhor tem nos dado, Pai. Então, que o Senhor esteja santificando cada uma dessas sementes e que o Senhor esteja fazendo-as prosperar para o louvor da Tua glória, Pai. Ministra, Senhor, agora sobre cada um de nós, que as janelas dos céus sejam abertas, que o devorador seja repreendido em nome de Jesus. O Senhor está trazendo perspectiva de futuro para os negócios, perspectiva do futuro para aquilo que você tem executado no seu dia a dia como trabalho, como profissão. O Senhor está tirando os entraves que têm sido colocados no seu caminho para que você não progrida, para que você não prospere. O Senhor diz para ti, avança. O Senhor diz para ti, não temas. O Senhor vai te dar uma ideia. O Senhor vai te dar uma estratégia para que você faça melhor o que hoje você está fazendo. Senhor, nós queremos abençoar assim. Queremos que o Senhor está aqui. Queremos que o Senhor está falando conosco, Senhor. E é tempo, Pai, de provarmos do melhor dessa terra.
Eu abençoo assim essas sementes, Pai, crendo na ação do Senhor, crendo na ação do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que na tua presença nos restaura e nos traz propósito. Que o Senhor esteja fazendo assim nas nossas vidas, assim nas nossas vidas. Que a graça do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nos esconda, Senhor, do homem mau, nos torna invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando com uma colheita sobrenatural. Que seja assim, Pai, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, foi um prazer ter você conosco e que você continue tendo uma semana de sucesso. Deus abençoe você.